Olá, meu povo, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis e sempre estou aqui, pedindo encarecidamente que se inscrevam no canal também, dê o like de vocês, tá bom? Bom, gente, hoje é sábado, dia 15 de março e sábado nós temos o Café Filosófico. Quero dizer para vocês que não preparei temas para trabalhar hoje e a minha sala, nesse momento, não está um pouco sem condições, no sentido, mais num problema mais técnico lá do que qualquer outra coisa. Da gente fazer as gravações costumeiras que eu costumo gravar na minha biblioteca, aqui na minha casa. Então eu estou aqui na cozinha, estou gravando na cozinha. E nós tivemos aí no passado um ilustre filósofo muito reconhecido chamado Rubem Alves. Não sei se vocês têm conhecimento a respeito do Rubem Alves, um grande intelectual, mas uma pessoa muito simples, O Rubem Alves sempre foi assim uma pessoa muito simples. Nós perdemos o Rubem Alves não se encontra mais entre nós, mas uma coisa que o Rubem Alves ele sempre falava, assim, até nas palestras dele, onde ele ia, ele dizia assim que a cozinha é o lugar da filosofia, Muito interessante ele traçar uma linha de pensamento, de raciocínio filosófico a partir da cozinha. Então, o Rubem Alves ele tinha muito essa coisa, de você traçar uma linha de raciocínio filosófico a partir da cozinha, Porque muita coisa que às vezes muita gente pode às vezes encarar a cozinha como uma espécie de sacrifício, Porque um local onde você vai de qualquer maneira trabalhar, você tem que colocar as vasilhas limpas, lavar aquela coisa toda, Tem muita gente que não gosta muito de lavar, De lavar as vasilhas. E tem também o cozinhar, Que tem muita gente que até da área da psicologia que afirmam que cozinhar é uma terapia. Então a gente pegar essa prática de cozinhar é uma terapia. É claro que assim tem que ter um entendimento que é um cozinhar, Cozinhar que você vai fazer qualquer coisa ali na cozinha, Que seja de uma forma prazerosa, com calma. Se for algo assim que necessita pressa, muita pressa, não tem jeito, Aí já não é algo prazeroso e não tem como você nem fazer uma terapia dessa maneira, Mas quando você faz com calma, sabe, quando você pega uma cebola, sabe, aquele corte de cebola, sabe, com calma mesmo, sem pressa, E você vai pegando os temperos, você vai mexendo com os temperos, você vai pegando assim um corte dos legumes, o corte da carne, que você vai fazer ali. É bem interessante, Então, aqui, como eu estou aqui na cozinha, me fez então assim recordar o nosso saudoso Rubem Alves, Que chegou a escrever livros, que fez teve muitas vendas, filosofia da ciência, E ele tratava a ciência, inclusive, assim, de uma maneira muito diferente do que muita gente trata, a ciência e a filosofia também, e a cozinha é um desses, Então, como hoje é o dia do café filosófico e eu não estou assim tão bem preparado, então nós vamos conversar um pouco, Como eu sou professor de filosofia, e vamos conversar algumas coisas aqui importantes. Eu queria, por exemplo, aqui tratar com vocês sobre o mito, Lá na Grécia Antiga, antes mesmo do início da filosofia, a partir do século VII a.C., quando nós temos ali os primeiros filósofos, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, são os três primeiros ali da cidade de Mileto, que são os iniciadores então da filosofia. Muito antes, nós tivemos alguns acontecimentos importantíssimos na Grécia e que marcou a Grécia, de uma forma assim esplendorosa, vamos dizer assim, que tem a ver com o que nós chamamos de mitologia, ou seja, tudo o que há
de mito, e que esse mito, ou esses mitos, né, chegaram até nós, até hoje. Até hoje nós temos aí a presença desses mitos, tá? E aí é importante, então, a gente entender o seguinte: primeiramente, o que é um mito? O que é um mito? O mito é uma narrativa. O que a gente precisa compreender primeiramente, assim, da palavra mito, é o mito enquanto narrativa. Aí eu, em sala de aula, eu costumo, assim, explicar para os alunos, né, para a gente poder compreender de uma forma mais eficiente, mais verdadeira sobre o mito, para não ficar essa coisa, né, que a gente ouve por aí de qualquer jeito, né? Por exemplo, o mito enquanto narrativa não tem a ver esse entendimento de mito. Vou só dar um exemplo para vocês. Geralmente você assiste ali um programa, né? Se não me engano, não sei se a Bandeirante ou a Record tem esse quadro, que é o quadro sobre mito ou verdade, né? Aquele entendimento de mito ali não é esse entendimento do mito grego, tá? Não é a mesma coisa. Aquele mito lá é como se você vai pegar como algo verdadeiro ou falso, né? É o entendimento de um mito como falso, como algo que não é certo, né? Então, ou seja, que é passado como se fosse verdadeiro, mas que no fundo não é verdadeiro, né? E aí tá muito no campo também da ciência, que vai explicar. Aí vem a alimentação, uma série de coisas, né? Fazer determinadas coisas, mito ou verdade, né? Verdade ou mito quer dizer então que não é uma coisa verdadeira, né? Também mito não tem esse entendimento que muita gente hoje em dia, né, joga inclusive até para políticos, né, que a gente sabe que já é bem conhecido, como que bolsonaristas chamam, por exemplo, o Bolsonaro de mito, né? Esse tipo de entendimento de mito não é o entendimento também do mito da Grécia Antiga. Se as pessoas for pegar por esse lado, não está entendendo nada, não está compreendendo nada, tá? É um tipo de coisa assim que eu já corto na hora, quando alguém vem até com brincadeira, né, na sala de aula. Você vai falar o que é um mito, né? Aí a pessoa já vem, mito é o Bozo, né? Eu já dou uma cortada na hora. Tanto é que a gente não entra nesse debate na sala de aula, né? Eu corto, tá? Porque tem uma forma muito diferente de se discutir política. Na sala de aula não é campanha, não é, né? Nós estamos desenvolvendo a conscientização, estamos desenvolvendo o raciocínio, né? A reflexão dentro do campo da filosofia. Então o objetivo é fazer com que as pessoas pensem, reflitam, né, sobre a realidade. E aí pode entrar o mundo da política, mas não um debate partidário, debate pessoal, debate e assim por diante, tá? Então, quer dizer, e aí tem gente que atribui mito. O Ayrton Senna foi um mito, o Pelé foi um mito, Xuxa é um mito, né? Aí você pode pegar às vezes um lutador, né, um grande lutador, Mike Tyson, foi um mito, né? E assim vai. E você vai então atribuindo mitos aí para pessoas, essa coisa toda. Esse tipo de entendimento de mito é um mito como se fosse insuperável, né? Algo grandioso, né? Perfeito, ou qualquer coisa assim. Esse é o entendimento desse mito. Não é o mito que se estuda na Grécia Antiga. Nós temos que separar essas coisas. Se a gente não aprender a separar, né, de forma assim, bem coerente, as pessoas vão fazer a maior confusão e não vai entender nada, tá? Por isso que o mito da Grécia Antiga, ele é caracterizado como narrativa. Simplesmente isso, narrativa. Tudo que nós conhecemos da mitologia grega, tá? Diversas histórias mitológicas muito bem conhecidas, que com certeza muita gente conhece, muitas, né? Tem muitas. Tem o mito de Narciso, que é assim muito conhecido. Tem o mito lá, o de Édipo, do Édipo Rei, né? E aí você tem uma diversidade de outros mitos, né? Sobre os deuses também.
sobre Zeus, sobre Hera, Afrodite, o deus Eros, tá bom? O Eolo, estou lembrando aqui agora do Eolo, que é o deus do vento, né? O Poseidon, que é o deus do mar, e assim por diante. Uma variedade de mitos aí que vocês conhecem. Esses mitos, então, eles foram, assim, inclusive fazendo parte de uma crença, tá? De uma crença da população grega mais antiga. E essa crença, ela foi, assim, tendo como base narrativas que foram passando de geração em geração, de pai e filho e assim vai, de geração em geração, que durou uma quantidade enorme de tempo, né? Se você pegar o período micênico, ou período pré-homérico da Grécia Antiga, só para citar um exemplo, está aí entre o século 20 ao século 12 a.C. É muito tempo. O Homero surge no século 8º, né? O período homérico, com esse poeta e escritor antigo, né? O mais antigo da humanidade, o Homero. E o Homero também escreveu a Ilíada e a Odisseia, que são também narrativas. Ele coletou essas narrativas que eram passadas, inclusive cantadas, né? Que havia os rapsodos naquele tempo, que eram uma espécie de repentistas, igual no Nordeste que nós temos hoje em dia, que eles cantavam, tá? Então vocês estão entendendo como é que é o mito? Então faz parte dessa narrativa passada assim pela própria população, pelo povo, tá? Pela civilização grega muito antiga, né? E que essas narrativas todas, essa criação, vou até falar de criação, a criatividade, elas acabaram fazendo parte de uma religiosidade grega. Então não é assim qualquer coisa. Ela começou a fazer parte de uma religiosidade grega. E às vezes, para nós, do nosso tempo aqui atual, as pessoas têm uma dificuldade de entender por conta do monoteísmo, né, que é a religião predominante, né, assim mais no mundo atual. São as religiões monoteístas. Nós ainda temos algumas politeístas, mas é bem pequena, né? Os indígenas, as religiões indígenas e assim por diante. Mas assim, aí as pessoas têm um pouco de dificuldade, não conseguem entender, inclusive não conseguem entender enquanto religiosidade, enquanto crença, o mito lá da Grécia Antiga, né? Então era uma coisa muito forte, muito assim, o mito era algo assim vivenciado por esse povo, pelo povo grego, tá? Esse tipo de entendimento assim eu acho bacana, eu acho muito interessante a gente entender, tá? Até mesmo para a gente poder compreender as diferenças, como eu já até disse para vocês, desse entendimento desse mito ali da Grécia Antiga, para os dias de hoje, né? Então, o mito, né, ou essa criação toda que acabou assim se tornando, né, a mitologia, que é chamada mitologia grega, que é uma riqueza enorme, uma riqueza de uma variedade de histórias que você vê ali, tá? E aí hoje em dia tem dicionário de mitologia, você tem dicionário de símbolos gregos, né, da antiguidade grega e assim por diante, que vai retratar todas essas questões que eu estou falando aqui para você. E o importante, para poder entender, é que a filosofia que surge já no século VII a.C., né, a filosofia, ela traz consigo no seu surgimento a racionalidade. A filosofia, ela vai assim, aos poucos, desde o seu início, se embrenhando, né, dando assim mais força, porque vamos chamar de racionalidade. E a racionalidade é uma coisa interessante, porque ela, quando ela inicia com a filosofia, ela procura, de uma certa forma, dar explicações para muitas coisas do universo, do mundo, da natureza, que eram explicadas de forma diferente no período da mitologia, ou pelos mitos, né? Ou seja, que nos mitos se acreditavam então nos deuses, então que os deuses
é que foram os criadores de tudo, desse universo, da natureza, tudo que você imaginar, foram criados pelos deuses. E também o mundo, até a humanidade é governada pelos deuses. Os deuses é que são responsáveis por tudo. Quando a gente tem o início da filosofia, os primeiros filósofos, os pré-socráticos, né, que são os filósofos da physis, que é a palavra grega que significa natureza. Filósofos da natureza, que eles procuram dar explicações para o mundo, para tudo, para a natureza, que a gente chama de arqué. Arqué é o princípio de tudo. Lá com os deuses, né, lá na mitologia, o princípio de tudo provinha dos deuses. Já aqui com a filosofia, com o surgimento da filosofia, o princípio de tudo, então, já não vem dos deuses, mas da própria natureza, dos fenômenos naturais. Os 4 elementos da natureza estão muito presentes ali na filosofia dos pré-socráticos. E cada um vai, então, definindo o surgimento, o princípio de tudo, a arqué, tá? Uns vão dizer que tudo iniciou pela água, outros vão dizer que é pela terra, outros vão dizer que é pelo ar, outros vão dizer que é pelo fogo. Mas aqui você já não vê mais que as explicações provêm dos deuses, tá? Mas sim da natureza. Bom, tem muita coisa aí. Espero que vocês tenham gostado pelo menos desses detalhes, desses pequenos detalhes que eu tentei passar aqui, tá? Aí, vamos aos comentários, façam um comentário de vocês, tá bem? E até amanhã. Amanhã eu volto aqui com o Notícias de Domingo. Um grande abraço e até a próxima vez.